Você acabou de cair aqui nesse vídeo e pensou: quem são esses malucos? como assim um motorhome em um school bus americano? O que eles fazem nos Estados Unidos? Fala, seus desorientados! Eu sou a Poli. E eu sou o Beto, e essa aqui é a Solar, nossa futura casa. Hola desorientado, ¿cómo estás todo? Mas hoje ela vai ficar um pouquinho de lado porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre a gente. E também de como nós chegamos até aqui. Um pouquinho de coragem e bastante cara de pau. Verdade, né? Como é que dois brasileiros de Curitiba chegaram nos Estados Unidos sem falar nada de inglês, sem trabalho, com visto de... Nossa, eu estudei tanta coisa. Meu primeiro curso foi automação industrial e eu era a única menina da sala. Eu era técnico de informática e fiz faculdade de desenho industrial, design gráfico para os jovens. Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte. Depois eu fiz técnico em recursos humanos e a minha mãe estava comigo. A gente ia todo dia pra aula juntas de moto. Eu fiz o Enem e daí eu consegui uma nota decente. Comecei gestão comercial, mas o que eu queria fazer mesmo era história e gestão comercial era por causa do trabalho. Então eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo. Ela ainda trabalhava o dia inteiro. Sim, essa sou eu. Eu já fiz isso um pouco. Fiz uma lista. Quando eu era técnico de informática, eu trabalhava basicamente com telecomunicações. Mas aí eu fiquei um pouco cansado dessa área e fui trabalhar com a minha mãe no salão de beleza. O salão de cabeleireiro da Cabeleleila Leila. O que pra mim foi muito natural, porque eu meio que cresci dentro do salão. E eu fiz isso por mais ou menos uns 5 anos. Eu fui panfletadora, vendedora de loja de produto pra cozinha, atendente de telemarketing na restaurante, caixa, numa passaria. Depois disso eu montei uma loja virtual de instrumentos musicais. Ambiente de música é ambiente de droga. Estagiária na Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, auxiliar de produção da Eletrolux, freelance no jornal Metro. Ah, a gente tá junto há mais ou menos uns 6 anos. 6 anos, né? É isso? Essa é a hora que a alma se separa do corpo. foi 2017, né? Acho que sim. Mas aí percebi que ela também não sabia. Isso, e a gente se conheceu pelo Tinder. Então, pessoal, quem aí tá na procura, existe uma luz no fim do túnel. Vamos lá. Técnica em manutenção na Telework, gerente de contas na GCI, estagiária na Fundação Cultural de Curitiba, estagiária na Editora Pris. O dia que ficamos pela primeira vez, eu já falei pra ele que eu queria morar no Canadá. E ele disse: Pô, meu, que pena, meu. Tá ligado que eu sou empresário, eu não tenho como, né, meu? famoso CEO de MEI. Não faz ideia. Você acha que você é dono da fábrica, irmão? Mas fazer o quê, né? A gente dá um jeito nisso depois. Começamos a namorar. Nossa, cara, minha empresa tava muito mal, devendo, fudido de grana. Minha empresa fechou, eu fui trabalhar como garçom. Eu também fazia artesanato em madeira na garagem dos meus pais. E a Poli vendia pra mim as peças que eu produzia. Eu vendi cerveja como ambulante na porta do estádio para poder pagar a pensão da minha filha. Eu tenho uma filha chamada Maria Eduarda. Se liga só como ela é a minha cara. Só que bonita. Eu não tava feliz no meu trabalho, também não via nenhuma perspectiva como professora de história. Foi aí que o meu antigo sócio me contou de um amigo dele que tava morando na fucking Flórida. É assim mesmo que a gente chama esse lugar. E aí eu fui perguntar pra Poli o que ela achava De ir pros Estados Unidos. Na hora eu pensei, Estados Unidos? Que merda, hein? O que meus amigos da faculdade de história vão pensar? Mas vamos lá, né? Tamo dentro. E esse seu conhecido aí, é gente boa? Cara, eu só tinha visto esse maluco uma vez na vida num aniversário e ainda de longe. E aí eu pensei, Vai dar super certo você ir pra casa de um cara que você nunca viu na vida. Confia, campeão. E aí eu fui mandada embora, consegui receber meu FGTS. Valeu, Sandro. Aí começamos a vender tudo que a gente tinha, TV, carro, moto, apartamentos, iates, fazendas. Viemos na cara e na coragem, sem falar hi nem vai. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos em 2018, depois do carnaval, porque carnaval não dá pra perder, né? É óbvio que não deu certo na casa do conhecido. Ele era um machista do cara.
Mas aí eu corri achar um quarto pra nós. E moramos nesse quarto por mais de um ano, e lá na Flórida a gente trabalhou em tudo que você pode imaginar. Viemos para Massachusetts em 2019 e aqui nossa vida começou a melhorar. Como é que tá aí? Eu comecei a trabalhar como nene e o Beto como carpinteiro. Em 2020, no começo da pandemia, a Poli estava estudando muito o método Montessori, de cabeça mesmo, e aí ela me mostrou um brinquedo e falou: pô, você podia fazer um desse aqui para eu praticar com as crianças que eu cuidava, e ele fez. Os brinquedos ficaram tão bons que as famílias começaram a encomendar. E foi assim que nasceu a Grow Wooden Toys, nosso primeiro filho. Depois disso eu praticamente só trabalhei na Grow. Eu sempre fui muito de viajar. Lá no Brasil eu já dava o meu jeito. Eu fui de ônibus pro Paraguai, pro Uruguai, pra Argentina. E eu visitei uns 10 estados do Brasil. Uns 8, 10 estados. Eu era mais caseiro, não muito aventureiro. Eu gostava de viajar de Fusca. Eu tinha uma galera do Fusca e tal, e a gente viajava, bebedeira e loucura e tal. Nossa primeira road trip foi da Flórida até a Califórnia em um sedã, você acredita? Nessa viagem a gente conheceu a Route 66, o Grand Canyon, o Yosemite National Park. E a melhor parte, a gente casou em Vegas. Mas o que acontece em Vegas... Fica em Vegas. Brincadeira, se você quiser saber o que aconteceu em Vegas, deixa um comentário aí embaixo que a gente faz um vídeo sobre isso. Muitas milhas viajadas. Nós visitamos 49 estados. Nossa última viagem foi para Havaí. Nossa, cara, lá deu uma saudade do Brasil. Nem tem cara dos Estados Unidos. Lá nem é Estados Unidos, eles roubaram no final do século XIX. E aí nós compramos uma minivan. Aí ficou 5 estrelas, a gente levava fogão, cabia um colchão de casal atrás. A gente tinha um cooler super poderoso que dava para levar comida, bebida. O Alasca, né? Nossa, mexe muito com o meu imaginário de criança. Eu não gosto muito de frio, né? Mas a gente já fez 49, então... Dê a ordem, camarada esposa. O Beto, ele é muito bom com as mãos, né? Um ano atrás, ele me mandou um áudio e pra mim foi uma resposta, assim, de muitas coisas que a gente tava pensando. Eu tava ficando bem preocupada de como a gente ia embora daqui, e era esse projeto. Eu não esperava que ela fosse gostar tanto, mas eu me enganei profundamente. Eu acho que ela gostou até mais do que eu. Aí depois de algum tempo de procura, nós encontramos a Solar, e aí foi mágico, porque ela era do tamanho exatamente que a gente procurava, ela tinha motor a diesel, que é o que a gente queria, e tinha os vídeos dela andando. A gente entrou no leilão, ganhamos o leilão e fomos buscar ela lá no Kansas. E se você quer saber como é que foi essa aventura, clica no link aqui em cima que tem o vídeo do resgate da Solar. Preciso colocar de que tá muito frio. Planos para o futuro? Tem muitos filhos, né? Cuidar da casa, cuidar do marido. Viajar, conhecer muitos países. O futuro eu penso que vai ser nessa área de videomaker, edição de vídeo. Eu acredito que vai ser nessa pegada. Eu estou numa transição de carreira. Eu quero dar continuidade no meu trabalho como terapeuta. Eu já venho fazendo mentorias desde 2020 e agora eu quero aprofundar nessa parte de inteligência espiritual e autoconhecimento, desenvolvimento humano. 75 years later. Auxiliar de eventos, estagiária numa empresa de brindes personalizados, consultora comercial na Palmar e garçonete lá no Cano antes de vir para os Estados Unidos. Esse foi o nosso vídeo de apresentação. Se você gostou, considere se inscrever e semana que vem tem mais.